Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa terceira aula do nosso tutorial de Python. Hoje a gente vai tratar sobre operadores e estrutura de decisão, if, elif e else. E bom, eu sou o Luiz Henrique e a gente vai começar já com operadores, tá? Vamos tratar aqui sobre isso. E bom, operadores. Pessoal, eu trouxe muita coisa sobre operadores e eu vou fazer o seguinte. Eu vou expor para vocês os vários tipos de operadores. Vou trabalhar com alguns aqui, tá? Mas boa parte deles eu vou só expor e vocês podem se testar. Por exemplo, vamos falar aqui sobre operadores aritméticos. A gente já falou sobre a adição, mas de forma simples, os operadores aritméticos são utilizados para operações matemáticas básicas, entre dois números inteiros ou reais, entre dados numéricos, perdão, não dois números, não, dados numéricos. E bom, a gente tem a adição, que é dada pelo mais, a subtração, utilizando menos. A multiplicação é utilizada para utilizar fazer uma multiplicação, você utiliza o asterisco. Uma divisão, você usa barra. Uma divisão inteira, você usa duas barras. Basicamente, realiza a divisão e retorna apenas a parte inteira do resultado. Ou seja, se uma divisão ela tem, por exemplo, ela 10 dividido por 3, por exemplo, ela vai gerar número com vírgula, certo? Então, toda divisão que gera número com vírgula, se você usar essa, esse operador aqui, ele só vai mostrar a parte inteira dessa divisão. O módulo retorna o resto da divisão entre dois números, ou seja, se uma divisão ela não é exata, por exemplo, se você dividiu 10 por 3, o resto dessa divisão vai dar basicamente 1. Por exemplo, 10 dividido por 3. 3 vezes 3, 9, vai sobrar 1. E é isso. É para isso que você usa o módulo, tá? Eu vou até vou até mostrar um uso bem simples e útil dele. Os dois asteriscos é a exponenciação, eleva um número à potência do outro. E se você criar uma variável e atribuir esse operador aqui a um número, ele vira negativo, tá? Isso aqui é bem simples, né? E bom, além dos operadores aritméticos, a gente vai ter o operador de atribuição, os relacionais e os operadores lógicos. Em relação aos de atribuição, a gente já trabalhou até com um, tá? Mas eles basicamente são o seguinte: tem uma função de armazenar um valor ou resultado de uma operação a uma variável. Basicamente é o seguinte: a gente tem o atribuição simples, que é usado, por exemplo, atribuir a uma variável um valor, que é esse igual. A gente tem a atribuição com adição, com subtração, multiplicação, divisão, módulo, atribuição com exponenciação, a- atribuição com divisão inteira. Basicamente, ele faz o seguinte: eu deixei até aqui um exemplo. Ele substitui basicamente essa forma de escrever. Se eu quisesse somar um valor, uma variável, a outra variável, eu poderia fazer da seguinte maneira: eu pego essa variável, tá, escrevo ela aqui mais esse valor. Só que usando esse mais igual, por exemplo, a gente pode fazer da seguinte maneira. Vamos lá para o VS Code. A gente pode fazer da seguinte maneira. Então, vamos lá. Aqui no VS Code, pessoal, eu vou abrir aqui e vou criar um novo arquivo, tá? Vou criar um arquivo aqui com prática. Opa, vou escrever até maiúsculo para ficar igual a outra, tá? Prática 02. Ponto. Vai. E bom, seguinte forma. Eu tenho aqui uma variável x e essa variável, ela tem um valor 1. Se eu printar, essa variável ela vai apresentar um 1. Mas se eu quiser adicionar essa variável mais um, por exemplo, eu quero adicionar mais um mesmo. Eu posso pegar aqui x mais igual 1. E o que vai acontecer? Print
x. Ela basicamente vai mostrar aqui 2. O que basicamente aconteceu? Basicamente fez isso aqui, para vocês entenderem, né, tá? É, vou fazer mais um aqui, vou fazer o seguinte, x igual a x mais 2. E o que que vai acontecer? Para ficar mais simples, tá? Ah, eu esqueci de mostrar, tá? Print x. Como o código é lido linha por linha, esse x aqui que é 1, agora vai virar 2, agora vai virar 4. E é isso que vai acontecer. Basicamente, aqui eu poderia basicamente escrever isso aqui, ó. X mais igual e usar 2. É isso que ele substitui, tá, pessoal? Esses são os operadores de atribuição. Bom, aqui está um exemplo para cada tipo de operador aritmético que você pode fazer essa atribuição, tá? E bom, próximo tipo de variável ou de operador é o seguinte, operador de relacionais. Eles são o seguinte, são utilizados para comparar valores e expressões, retornando sempre um valor booleano, true ou false. Vamos lá, igual. Igual é igual, ele faz a verificação se dois valores são iguais. O diferente é igual, ou melhor, a exclamação igual, ele verifica se dois valores são distintos. O maior verifica se o valor é maior que o outro. O menor faz o contrário. E aí tem o maior ou igual, que faz essa dupla verificação, se ele é maior ou igual. Verifica se o valor do primeiro valor é maior ou igual ao segundo. E é o menor ou igual faz o mesmo, só que o contrário, tá? São basicamente esses os operadores relacionais. A gente vai tratar um pouco mais sobre eles enquanto a gente vai testando eles, conforme a gente vai usando eles, vocês vão ver. E por fim a gente tem os operadores lógicos. Dentre eles a gente tem três, e eles são a conjunção, a disjunção e a negação, dados por and, or ou not. E bom, eles servem para agrupar operações ou expressões lógicas, implementando a álgebra booleana para tomar decisões. Basicamente é o seguinte, o AND, ele faz uma verificação e ele só vai resultar em verdadeiro somente se todas as condições comparadas forem verdadeiras. O OR, a disjunção, o resultado é verdadeiro se pelo menos uma das comparações for verdadeira, tá? E por fim, a negação. É um operador unário que inverte o valor lógico do resultado. O que é verdadeiro se torna-se falso e vice-versa. Vamos para o Visual Code para a gente testar isso aqui. Bom, pessoal, eu vou apagar isso aqui e vou fazer umas verificações simples. Eu tenho aqui, eu vou criar duas variáveis, a, e essa variável vai ser true, e a variável b, que vai ser false. E vou fazer uma verificação aqui, tá? Bom, se eu fizer essa verificação aqui, print A and B, ela vai retornar false. Por quê? Vamos lá, eu estou comparando duas variáveis aqui, duas verificações. A primeira delas, ela é verdadeira e a segunda é falsa. Quando a gente viu lá, o conceito de AND, ela só dá verdadeira se ambas forem verdadeiras. Ou seja, se eu, ao invés de true, de falso, se fosse aqui um verdadeiro, ao, ao rodar esse código, essa verificação seria verdadeira. Só que não confunda, pessoal. Se vocês, se as duas forem iguais, então
é verdadeiro. Porque, ó, por exemplo, se eu apagar e colocar false, e colocar false aqui também, ao testar, isso aqui vai dar false. Ou seja, o operador lógico AND, ele só é verdadeiro, ele só vai resultar em verdadeiro se ambas as verificações A for verdadeira e B for verdadeira, tá? Já o outro, o OR, ele só é verdadeiro se pelo menos uma das duas forem verdadeiras. Tanto a A quanto a B. Tanto qualquer uma dessas variáveis, se elas apontarem como verdadeiras, vai ser verdadeiro. Se ambas forem falsas, vai ser falso. Se, por exemplo, a segunda for verdadeira, você vai apontar como verdadeiro. Se ambas forem verdadeiras, também vai dar verdadeiro. Porque é como se ele pegasse A é verdadeira ou B é verdadeira. Então, se A for verdadeira, beleza, perfeito, verdade. Se B for verdadeiro, também. Mas, por exemplo, se A for falso, ou seja, ele vai verificar se B é verdadeira. Se B for verdadeira, como era A ou B, então também é verdadeiro. Mas se ambas forem falsas, vai dar falso. Essa é a única forma de dar falso usando o operador OR. E por fim, a gente tem o operador NOT. O operador NOT, a gente faz o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui a variável A. Eu estou negando essa variável A. Essa variável A é verdadeira. Se eu nego ela, eu inverto o sinal dela. Ou seja, se ela é verdadeira, ela vira uma falsa. E se fosse o contrário, se fosse aqui fosse false, estaria verdadeira. E bom, como é que a gente vai aplicar isso? Sempre que você for fazer, por exemplo, duas verificações, eu vou pegar aqui e vou dizer que A é igual a 10 e B é igual a 20, tá? Se eu fizer aqui a verificação, a seguinte verificação, pessoal. Vou abrir aspas. A igual a 20, or, ou seja, eu vou usar aqui o operador or, B igual a 20. Dentre essas duas, A não é igual a 20, ou seja, ela é falsa. Todavia, B é igual a 20. Então, se eu fizer essa verificação, isso vai dar verdadeiro. Mas se, por exemplo, eu pegasse aqui que B é diferente de 20, daria falso. A gente vai fazer essas verificações. A gente vai pegar duas expressões, A igual a 20, a gente sabe que é, que é 10, e vai fazer a verificação. Por exemplo, se eu fizesse essa verificação com ENT, daria falsa, porque as duas são falsas. Só daria verdadeira se, por exemplo, eu colocasse aqui que A é igual a 10 e B é diferente de 21, por exemplo. Assim daria verdadeiro, porque A é igual a 10 e B é diferente de 21, já que B é 20. A gente vai fazer essas verificações e, bom, onde é que a gente vai usar isso? A gente vai usar isso no conceito de condicionais. Bom, vou voltar aqui para o mapa conceitual para a gente trabalhar mais sobre isso. Bom, a gente agora falou sobre operadores. E, bom, até deixei aqui uma observação, pessoal, sobre a prioridade. Nas expressões que misturam esses operadores, o Python segue uma ordem rígida de execução. Primeiro resolve-se o parênteses, segundo pelos operadores aritméticos, depois pelos relacionais e por fim pelos operadores lógicos, seguindo a ordem not, and e or. Beleza? Sempre se atentem a isso quando vocês forem fazer alguma verificação, porque ele tem uma ordem de leitura, tá? E bom, em relação à estrutura de decisão, vamos falar um pouco sobre isso.
A estrutura de decisão são comandos que permitem ao programa tomar decisões com base em condições. Elas definem qual bloco de código será executado dependendo do resultado de uma comparação. Aí eu deixei algumas observações aqui, algumas informações. Você pode ter uma condicional dentro de outra condicional, claro, seguindo uma indentação. A gente vai falar sobre indentação. Os dois blocos, os dois pontos, perdão, são obrigatórios, mas os parênteses são opcionais. A gente vai falar mais sobre. Indentação. O Python usa delimitadores como chaves, não usa delimitadores como chaves para blocos de código. Ele utiliza recuo, espaços à direita, para identificar o que pertence à estrutura de decisão, tá? A gente vai tratar sobre isso, mas antes disso, em relação à estrutura de decisão, a gente tem três, três tipos de condicionais, tá? Primeiramente, condicional simples, if. A condicional simples é assim, quando eu desejo executar um código apenas se uma condição for satisfeita. Funcionamento. Se o código lógico resultante resultar em true, verdadeiro, as instruções dentro do bloco são verdadeiras. Se for false, o programa ignora a linha e segue a instrução logo após a estrutura. E a sintaxe é bem simples. A gente usa a palavra se, a palavra if, que significa se a condição for verdadeira, faça tal coisa. Eu coloquei aqui. Se condição, aí pode ser tanto entre aspas não, entre parênteses quanto sem parênteses, e ele vai executar o bloco de código subsequente. Se você perceber, tem um recuozinho aqui, tá? A palavra if e tem aqui um recuo. Tudo o que está aqui, através desse recuo, ele é computado, ou melhor, ele está dentro desse if, tá? Então vamos lá para testar isso. E bom, a gente está fazendo algumas verificações, a gente pode fazer a seguinte coisa, tá? Eu vou criar aqui a variável idade igual. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a idade igual a 19, que é a minha idade. Eu vou fazer um if. Se eu vou abrir a parênteses, tá? Eu vou fazer o seguinte: se idade maior do que 18, maior que 17, para ficar mais simples, maior que 17, dois pontos, vou mostrar o print, você, opa, é maior de idade. E assim, eu posso fazer essa verificação. Se eu rodar aqui, ele vai mostrar para mim que você é maior de idade, que a idade aqui é 19. Se, por exemplo, eu colocar que a idade é igual a 17, basicamente, opa, não vai fazer nada porque não tem nada depois desse código aqui. A gente vai falar mais sobre outros tipos de condicionais. Vamos lá. O outro tipo de condicional que a gente pode usar é a condicional composta. If barra else. Vamos lá. Quando existem dois caminhos possíveis, um se a condicional for verdadeiro e o outro se for falso, o funcionamento. O bloco do if é executado no cenário verdadeiro, enquanto o bloco else, se não, é executado quando a condicional inicial for falsa. Então, basicamente é o seguinte, se nesse exemplo que eu estava trabalhando aqui, eu vim aqui e fiz o seguinte, else, opa, o else você não usa nenhuma condição, porque ele é quando for falsa o if, tá? E eu vou fazer o seguinte, print você é menor de idade. Basicamente, fazendo essa verificação aqui. Como a idade aqui é 17, o if ele foi verificado, deu como falso, então caiu no else.
E bom, e se eu quisesse fazer mais verificações? Como é que eu poderia fazer isso, tá? Eu poderia até escrever outro if, tá? Escrever um if aqui, por exemplo, if se a idade é maior, ou melhor, se a idade for menor que zero, eu posso fazer uma verificação aqui, por exemplo, dizendo o seguinte: idade inválida. Eu posso fazer dessa maneira aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, um menos um, vai aparecer aqui que a idade é inválida. Eu posso fazer vários ifs dessa maneira, tá? Só que o que eu recomendo, pessoal, é vocês usarem um conceito para variáveis compostas, que é elif. Vamos lá. Em relação à condicional de múltipla escolha, vamos lá. A cláusula elif, uma junção de else com if, é usada para lidar com múltiplos alinhamentos de forma mais organizada e flexível. Funcionamento. O programa testa o, o programa testa primeiro o if, se for falso, passa para o elif. Pode haver vários elifs e um else final opcional para capturar casos não previstos. Perfeito? Dessa maneira. If, condição, conteúdo. Elif, condição, conteúdo. Else, condição, conteúdo. E bom, basicamente eu posso fazer isso aqui também. E resolver. Porque eu tenho mais de uma verificação. Idade inválida, se eu colocar uma idade zero, por exemplo, vai dizer que é uma menor de idade. E se eu colocar a partir de 18 anos, vai dizer que eu sou maior de idade. Assim, basicamente a gente trabalha o conceito de condicional, que é basicamente vários caminhos que, que um programa pode tomar, que o computador vai tomar a partir das instruções aqui. Se, aqui eu fiz umas verificações, se a idade for maior que 17, ele executa um print dizendo que a pessoa é maior de idade. Aí, caso essa idade for maior que zero, ou melhor, menor que zero, essa idade, eu vou printar uma idade inválida, e se não, ele vai printar que essa pessoa é menor de idade. E bom, existe outra maneira de você fazer essas verificações, tá? Basicamente, existem outras maneiras de você escrever. Existe outra maneira que é o, opa, peraí, que é que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Quando eu quero Ctrl C, novamente, para sempre comentar várias linhas. E bom, a outra maneira que eu deixei listado aqui, outra maneira de estrutura de decisão é o match case. E bom, a sintaxe é bem simples. Ele faz, você escreve um match, você escolhe a variável que vai ser verificada, aí caso a condição 1, aí bota o bloco de código que você quer escrever, sempre respeitando a indentação, tá? Você escreveu um match, você tem que fazer uma indentação por case, aí o case você tem que ter a indentação dele para saber qual é a parte do código que refere-se a essa condição 1, e assim vai. Aí se eu quisesse fazer, por exemplo, um menu simples, OP igual a zero, por exemplo. Igual, se eu quisesse fazer uma verificação do menu usando o match case, eu fazia o seguinte: match, ok? Aí eu faço o seguinte: case, caso, ao, caso a opção, essa variável p for 1, ele vai printar maçã, por exemplo. Aí você acha que tá massa, né?
Opa, maçã. Caso case for 2, print abacaxi. Aí assim eu posso fazer várias verificações também, tá? Caso for 3, print manga. Opa, aí manga. E assim eu posso fazer essa verificação. Se eu rodar aqui, vai dizer que é maçã, porque o caso dessa vez ele foi pego aqui pela maçã. Perfeito? Se eu mudar aqui para 3, manga, e assim vai, tá? Essa é outra maneira de verificar os vários casos. Perfeito? E bom, assim a gente termina a parte prática dos conteúdos. Agora a gente vai para a prática. Vamos praticar esses conceitos que a gente acabou de trabalhar, tá, pessoal? E bom, eu deixei algumas práticas aqui. Uma mais simples e outra mais complexa. Vamos lá. A primeira prática é o seguinte: crie um código que receba do usuário uma senha. Se a senha for 190483 ou for 208482, o resultado será acesso aprovado. Se não, acesso negado. Vamos testar. Tenta fazer aí. Se você não conseguir, pessoal, vem olhar como é que você poderia fazer e resolver esse problema, tá? Vamos lá. Ele quer o seguinte: eu vou pedir aqui para o usuário uma senha. Senha igual, eu vou pedir um input. Ah, mas é número. Eu vou dizer uma maneira de você fazer isso, tá? Input, você poderia fazer com números, né? Você colocaria inteiro aí e testaria. Digite, digite a senha e vou fazer a verificação. If, se a senha for igual a 190483 mas antes, como eu fiz uma verificação usando um número, usando, por exemplo, um string, eu transformo isso aqui num string, tá? Ou, ó, senha igual a 208482, ele vai executar esse código aqui, que vai fazer o seguinte: print acesso permitido. Caso não, se não, else print, opa, Ctrl Z, acesso negado. E sim, se eu rodar esse código e escrever alguma senha, por exemplo, se eu escrever a senha 438678, vai dizer que o acesso é negado. Mas se eu escrever a senha 190483, ele vai me permitir meu acesso. Ou, se eu digitar a senha 208482, ele vai também permitir meu acesso, porque era ou a senha, ou essa senha, ou a outra senha. Perfeito. Vamos próximo, para o próximo exemplo, próxima prática, perdão. Vamos lá. Ctrl C, só para comentar todas essas linhas e a gente continuar. Vamos lá.
Prática número 2. Crie um código que pede dois números e logo após apresenta um menu com as seguintes opções: um somar, 2 subtrair, 3 multiplicar, 4 dividir. E por fim, faça uma operação correspondente e mostre ao usuário o resultado. Vamos lá. Esse aqui é bem mais extenso, tá? Mas vamos lá. Ele pediu o quê? Pede dois números. Vou fazer aqui N1 igual a um float, digite um número. E bom, vou só copiar essa linha aqui e colocar N2, tá? Só para não ter. Só isso. Beleza. Copiei a linha aqui, pedi dois números. E agora eu vou mostrar na tela para o usuário um menu, por exemplo. Vou escrever aqui, posso fazer dessa maneira, print, é, menu, e vou fazer o seguinte, print um para soma, soma. Aí eu vou mostrar aqui o método seguinte, se você colocar um barra invertida em n, ele vai quebrar a linha, tá? Aí se dessa maneira eu somar, ou melhor, concatenar essas duas strings, eu vou colocar aqui 2, opa, 2 subtrair, opa, subtrair, barra invertida, n, mais. Você pode, usando o mais entre duas strings, pessoal, ele vai concatenar essas duas. Você pode fazer dessa maneira que eu estou fazendo, ou escrever um print para cada um deles, tá? Nenhum dos dois está errado. Beleza? As duas maneiras vai dar o mesmo resultado. E por fim, ou melhor, 3 multiplicar, barra invertida n, mais 4 dividir. Perfeito? Vou colocar também um barra n. Opa, perfeito? Aí eu venho aqui e faço as verificações que a gente precisa fazer. Mas antes disso, vou criar outro, outra, outra variável chamada OP, que vai referenciar as opções. Vamos lá. Opção input e vou fazer o seguinte. E vou só colocar isso aqui para a pessoa digitar a opção, tá? Beleza? Vamos lá. If, se a opção for igual a um, já que eu fiz um input e não escrevi, não transformei ele em outro valor, como eu fiz aqui. Inclusive, eu só fiz um float, agora que eu percebi, pessoal. Agora que eu percebi, vocês devem ter visto antes, tá? Mas o código ia dar errado, eu ia perceber, tá? Input. Aí eu vou fazer essa verificação. Se o valor digitado aqui for um, ou seja, o texto um, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer a soma. Eu vou fazer assim, cálculo igual a N1 mais N2. E por fim, print cálculo. Vou copiar essa linha de código aqui para me replicar em outros momentos.
Elif, como eu vou fazer várias opções, se a opção for igual a 2, vai ser uma subtração, um elif, mais uma verificação. Se a opção for igual a 3, ele vai multiplicar. E se por fim ela for igual, a opção foi igual a 4, ele vai dividir. E se de alguma maneira o usuário escrever uma opção errada, uma opção não válida, eu vou escrever aqui um else, por fim, para captar esse momento, tá? E vou escrever aqui um print opção inválida. E bom, basicamente esse é o código, forma simples. Você poderia fazer um print para cada um, print um igual a 1 ponto, soma, depois 2 subtrair, 3 multiplicar. E bom, dessa maneira ele vai pedir um número, vou digitar o número 7 e vou digitar o número 7. Ele vai mostrar o menu, aí eu vou pedir para ele somar os dois e aí vai aparecer aqui o resultado 14. Se eu rodasse esse código novamente e digitasse outros números como 90 mais 45, ou melhor, se eu quisesse, por exemplo, subtrair os dois, aparece aí 45. E se por acaso, vou apagar aqui para ficar mais simples, se por acaso eu digitasse os dois números, o número 4 e o número 6, e escrevesse uma opção inválida, apareceria aí o último caso. Bom, esse é o código, tá, pessoal? Dei uma olhada. Eu usei o float, porque aí eu poderia usar números com vírgula. E basicamente essas são as verificações que eu fiz. E bom, pessoal, com isso a gente terminou mais uma aula, mais esse exercício. Tente sempre se testar. Na próxima aula, pessoal, eu vou mostrar como é que vocês podem deixar esses menus mais dinâmicos para quando o usuário quiser fazer essa verificação mais de uma vez, puder fazer essa verificação mais de uma vez. Se essa pessoa, por exemplo, digitou algo inválido, o código não simplesmente terminar, não simplesmente fechar, e sim voltar do começo. Perfeito? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre loops. E até lá, eu espero vocês lá. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Tchau.